Senhoras e senhores, eu me caguei. Quando eu era pequeno, praticamente todos os vídeos aqui do canal estão começando com quando eu era pequeno. Impressionante, né? Eu lembro de ligar a TV na Cartoon Network num sábado à noite e tá passando A Casa Monstro. Em alguma cena com algum personagem bizarramente feio e deformado, tipo esse daqui, magrão, público, magrão. Esse é o personagem mais horripilante desse filme. Olha que bicho feio, mano. Eu via só a bizarrice desses personagens de massinha e eu já automaticamente trocava pra Nickelodeon pra assistir um Bob Esponja. E não era nem a parte assustadora do filme, era só o personagem feio mesmo. Mas enfim, A Casa Monstro é um filme que junta terror infantil e comédia. E como eu já sou grandinho, eu disse pra vocês, eu tenho 1,83... Piada. Eu não vou me assustar com esse filme. E antes da gente ir pro filme, rapidinho, rapaziada, por favor, rapaziada, se inscrevam no canal se vocês têm gostado dos últimos vídeos que eu tenho postado aqui e deixa a sugestão de algum filme que vocês querem que eu assista também. Os comentários que eu leio, eu sempre deixo um coraçãozinho poggers. E lá no final do vídeo, eu preciso comentar uma coisa um pouco mais séria com vocês. Mas isso fica lá pro final do vídeo, então vambora assistir mais um filme pra gente dar risada de coisa besta. O filme começa com um foreshadowing. Um spoiler do que esperam nossos protagonistas, porque essa menininha aqui, que é completamente bizonha de feia, tava andando com a bicicletinha dela. A criança já é assustadora, mano. Vai falar que não. Por isso que eu tinha medo desse filme, velho. Essa porra. A criança virou uma folha. Só que a coitada acaba passando em cima do gramado do seu Epaminondas. Grande nome, Epaminondas. E o gramado dessa casa prende a rodinha da bicicleta da menina misteriosamente. E a gente já começa a ficar, epa, tem caroço nesse angu. Meu pau no seu cu. Eu nem sei o que é um angu, rapaziada. Mas enfim, o Epaminondas sai da casa completamente putaço e esse velho é o ápice da coisa feia. Fun fact aqui, rapaziada, esse filme é quase um live action. Os movimentos dos personagens foram feitos por pessoas com aquelas roupas de sensor que tem umas bolinhas. E depois eles transformam esse movimento das pessoas na animação. Por isso, esse ar de estranheza no andar dos personagens desse filme. O que gera uma sensação de desconforto, tá ligado? Com os personagens. Que os personagens acabam caindo naquele Uncanny Valley, que é o Vale da Estranheza, tá ligado? Você consegue perceber isso, ao longo do vídeo você vai entender do que eu tô falando. E o desgraçado do Epaminondas simplesmente destruiu a bicicletinha da criança. Vai dar uns zooms meio bizarro, né, velho? Ó. Oxi, teu telescópio tira foto, pai? Esse é o DJ, e ele é o moleque bizarro que tem como passatempo observar o vizinho pelo telescópio. E o pai dele fala que tudo bem, porque na época do pai dele, ele fazia a mesma coisa. Só que ele ficava espiando as vizinhas gêmeas. Isso não é crime? Quando eu tinha a sua idade, eu fazia exatamente a mesma coisa. Só que eu usava binóculo e espiava as gêmeas Jensen. Aliás, nenhuma das duas era... E basicamente os pais dele vão sair pra uma viagem e vão voltar só no dia seguinte. Só que quando eles vão dar a ré no carro, eles atropelam o melhor personagem desse filme, o Bocão. Até amanhã à noite. O Bocão é o alívio cômico desse filme. Não é como se precisasse, porque esse filme realmente já é muito engraçado. Mas o Bocão... Ah, o Bocão supera tudo, mano. Ah, por falar nisso, já escolheu? Já sei que fim vai dar a ser bola, não. caveira ou guardião da cripta? Bocão. O Bocão chapa muito, mano. E o Bocão tava ali porque ia ser uma noite de Halloween no dia seguinte, então ele queria chamar o DJ pra pegar doces no Halloween, e o DJ não tava muito afim, porque de acordo com ele, ele já era crescidinho demais. Ah, vai comer uma terra, moleque. Claro. Se machucou? Só que, por causa das habilidades do meu mano Bocão James, a bola de basquete vai direto no gramado do Epaminondas. Ah, não, Bocão. Eu paguei $28 pela bola. Caralho, de onde é que você tirou Eu esse dinheiro? limpei o quintal e pedi $1 à minha mãe 28 vezes. Ah, entendi. Eu nunca Ele trabalhei me, tanto ele me na explicou, vida. ele me respondeu. E aí o DJ acha que já é crescidinho o suficiente pra ir entrar no gramado e conseguir pegar a bola. E começa a correr direto pra ela. Só que quando ele vai quase pegar a bola no chão, o Epaminondas aparece na porta igual... Não consegui pensar em alguma coisa que parece o Epaminondas.
talvez um demônio. E ele pega o DJ nos braços e começa a falar que vai matar ele. Só que nesse esforço que ele faz pra assustar o moleque, o velho, que já é muito velho, acaba tendo um piripaque do Chaves e desmaia ali mesmo. O que mais me impressiona desse desenho é que, se fosse aqui no meu bairro, um velho desmaiando no meio da rua, eu tenho certeza absoluta que ia aparecer umas 20 pessoas pra ver a fofoca. E eu sei disso porque eu seria uma delas. E basicamente a ambulância leva o velho embora e o DJ acha que matou Epaminondas. Ele começa a ficar neurado com isso, tá ligado? Porque na hora que a ambulância foi levar o Epaminondas, eles não ligaram a sirene. Eu sou um assassino. Não é, não. Quando é um acidente, chamam de homicídio culposo. Acho que eu vou vomitar. Caralho, o Bocão é um cuzão, mano. E é nesse momento que a babá do DJ chega e fala um monte de merda pro DJ só pra gente entender que ela é um personagem meio maldoso. Ela quebra um vaso e fala que vai colocar a culpa nele, mas eu não consigo entender como é que o pai da criança vai confiar mais na babá do que no próprio filho. Era só o filho falar que a babá derrubou o vaso? Eu tenho que parar de fazer pergunta de verdade mesmo. E ela ainda faz essa dança aqui bizarra, mano. É mais assustador que o Epaminondas. O DJ vai tirar um ronquinho porque é a única coisa que sobra pra fazer. E quando ele acorda, o celular, quer dizer, o telefone dele toca. Ele só escuta uns barulhos estranhos vindo do telefone e a ligação acaba. Então ele usa uma função dos telefones antigos, que eu aposto que muitos de vocês não sabem o que é o telefone, mas ele usa a função de ligar pro último número chamado. Na verdade, eu acho que o celular faz isso também, né? Só que quando ele liga pro último número que telefonou pra ele escuta um telefone tocando. Significa que a ligação tá vindo de perto dele. Mas quando ele olha pela janela, ele percebe que o barulho da ligação tá vindo da casa do Epaminondas, que não tem mais ninguém lá, já que o Epaminondas morreu e foi levado. O que significa que ele recebeu uma ligação de uma casa vazia. E quando ele tava olhando pela janela... Caralho, Bocão. Ah, não era o Bocão? Você não pode Ah, trazer esse maluco amigos. chapadão também, né? Aí o Magrão, rapaziada. Ele é o bicho mais feio desse filme e olha que tem muito bicho feio. E o DJ até tenta contar sobre a ligação maluca que ele recebeu, mas isso só faz o Magrão tentar assustar mais ele. E o mais bizarro é que o Magrão é a porra de um maluco. Caralho, que maluco. Gente, é Caralho, sério. que maluco bizarro, velho. Ah, é ela? Ah, então eu vou aproveitar. Para com isso, que nojo. Esse cara é um psicopata total, mano. Puta merda. Mas agora, rapaziada, vai começar a missão: investigar a casa do vizinho. Editor, por favor, coloca um texto aqui na minha frente pra eu não ficar igual um maluco, estendendo a mão assim. O DJ liga pro Bocão e fala pra eles se encontrarem de noite mesmo. E nisso rola a famosa frase da pipa, porque eu sei que se eu não colocasse nesse vídeo, vocês iam reclamar muito. O Magrão tá ali na casa do DJ conversando com a babá. E ele começa a contar que quando ele era criança, ele tinha muito medo da casa do Epaminondas. Porque uma vez... ele tinha uma pipa. Quando eu tinha 10 anos, eu tinha uma pipa. Ah, que pipa maneira. Ah, que pipa maneira. Só que, infelizmente, a pipa foi parar no terreno do Epaminondas e o Epaminondas pegou a pipa. E aí o Magrão começa a fazer cosquinha na babá, a babá manda o Magrão pra fora de casa e, enquanto isso, o DJ também conseguiu fugir pelos fundos da casa. E aí a gente tem uma das melhores cenas do filme. O Magrão vai até a casa do Epaminondas e percebe que realmente não tem mais ninguém na casa. Então ele vai até o gramado pra zoar a casa. Eu não sei direito o que acontece. Tu não é nada! Tu não é nada, otário! Caralho, esse maluco... o Epaminondas traumatizou muitas pessoas, mano. E a casa é literalmente igual o It a Coisa, por exemplo. Ela começa a tentar seduzir o Magrão com a pipa maneira dele. A pipa maneira. E a casa simplesmente devora o Magrão. A casa só é maldosa mesmo, tá ligado? Tipo, o cara não fez nada. Ele, no máximo, tirou uma grama do chão. Se pisasse em tudo, não ia ficar puto? Ele não pisou na casa, ele pisou na grama, mano. A grama é pra pisar mesmo. Bocão? O Epaminondas não pisava? Fica aí a dúvida. O Epaminondas pisava na casa dele e nada acontecia. Enfim, o DJ encontra o Bocão e começa a falar que o espírito do Epaminondas estava perseguindo ele. Porque, vamos lembrar que a casa acabou de ligar pra ele, né? Mas o Bocão, pra acalmar o DJ, com toda a calma do mundo, fala: Você tá pirando só porque matou um cara hoje. A vida continua. Pra É você. só uma kill, né, Bocão? é só uma kill, né, Bocão? Agora que o DJ ficou 1/0, agora que ele começa a comprar os itens da build dele, mano. Que referência merda, né, velho? Então eles vão investigar a casa pra ver se tem realmente alguma coisa errada com ela. E o Bocão, como o herói que ele é, ele vai até a porta da casa, aperta a campainha e a casa simplesmente acorda. Ela abre as janelas como se fossem olhos e as tábuas começam a se quebrar, formando uns dentes. E o tapete do hall de entrada sai como se fosse uma língua tentando pegar o Bocão.
Caramba, uma língua tentando pegar o bocão? Não era pra ser o contrário? E no final, a casa dá um rugido em direção a eles. E agora sim, eles têm certeza de que alguma coisa de errado não tá certa. E hoje em dia, quando eu vejo esse tipo de filme, eu sempre fico com aquele medinho do misterioso. Meu Deus, o que será que tá rolando aqui? Mas daí quando o monstro finalmente aparece, e nesse caso aqui o monstro é a casa, eu fico... Ah tá, era só uma casa demoníaca do mal tentando devorar crianças. E os nossos heróis passaram a noite acordado, espiando a casa pra ver se ela fazia algum movimento suspeito. E eles não saíram do quarto nenhuma vez. Ficamos vigiando a noite toda. Não saímos do quarto nenhuma vezinha. Nem pra gente ir no banheiro. Não bebe isso aí não, hein? Só que os dois, naquela de ficar ali no telescópio, eles começam a ver uma escoteira daquelas que vendem biscoitinho indo em direção da casa pra tentar vender biscoito. E os dois saem correndo pra tentar salvar a vida dela, porque a casa iria comer ela e quase... Foi tarde demais, porque a casa aparentemente pode controlar até a calçada e quase devorou a menina. Se não fosse o nosso herói Bocão, rapaziada... E agora a menina entra pra parte dos esquisitos que viram a casa virar um demônio e quando o DJ leva ela pro posto de observação, que na verdade é um codinome pro quarto com uma luneta e uma garrafa de refrigerante cheia de xixi. Aí, pai, vai catar coquinho, vai! Aí, DJ, tem cerveja? Oi, gatinha. Esse é o Bocão. É o maluco da cabeça, mano. E a menina resolve ligar pra mãe dela e contar o que aconteceu. E quando ela volta, ela fala que a mãe dela não acreditou. Quem diria, né? Ela não acreditou em mim. Os adultos são assim, ó. Ok, eu vou parar de ficar mostrando todas as vezes que o Bocão é um completo bizarro, senão esse vídeo vai ficar com 50 minutos só do Bocão. E agora o problema é o seguinte, rapaziada. O dia que os nossos heróis aqui estão vivendo é o dia do Halloween. Ou seja, nessa noite, milhares de crianças vão tocar a campainha de casa em casa pedindo doces. E quando elas fossem na casa do Epaminondas, a casa certamente comeria elas. E os moleques até chamam a polícia pra tentar ver se os caras iam fazer alguma coisa. Só que os policiais só dão risada da cara dos moleques e metem o pé ali pra comer rosquinha. Mas então, como nossos heróis não podiam ficar ali parados e ver um monte de crianças serem devoradas pela casa, eles começam a bolar um plano. E eles querem fazer um boneco falso cheio de remédio pra casa engolir e cair no sono. Eu não sei como isso vai acontecer, porque a casa não tem estômago pra digerir o remédio. Eu não quero roubar remédios do meu pai, eu não quero entrar Ele numa passou casa metade do monstro filme e eu muito não rápido, quero mano. morrer. Acho que vale a pena tentar. É, beleza, tô dentro. Então o Bocão rouba os remédios da farmácia do pai dele e eles constroem um boneco usando um aspirador de pó. Ficou até que bem feito esse boneco, na verdade. E eles vão até a casa, posicionam o aspirador no local certo e eles ligam o aspirador com uma extensão gigante e ele começa a andar até a porta. Só que quando a casa tá prestes a pegar o aspirador, a polícia chega de novo e a casa se esconde e os policiais começam a dar mó esporro nos moleques porque aparentemente eles estavam fazendo vandalismo com lixeiras no meio da rua e o policial também descobre que dentro do aspirador tava cheio de remédios, que aí sim é um problema, né? E aí por causa disso, eles prendem os moleques dentro do carro, porque, né? Remédio é igual um aspirador cheio de drogas? Tá, talvez não seja exatamente a mesma coisa. Só que daí um dos policiais escuta alguma coisa dentro da casa. E aí os dois vão lá ver o que tá rolando. E nisso, a casa acorda e mete porrada nos dois. A casa faz isso controlando as árvores, parecendo o salgueiro lutador do Harry Potter. Então a gente já sabe que a casa consegue controlar as árvores, as calçadas e a grama. Dá pra dizer que esse filme poderia se chamar O Terreno Monstro, né? Que a casa consegue controlar o terreno todo, porra. Enfim, nessa de controlar as árvores... Caralho, eu me bati com o meu próprio microfone, mano. Enfim, nessa de controlar a árvore, a casa consegue pegar o carro com a árvore, sei lá que porra, eu não sei mais o que eu tô narrando. A casa consegue pegar o carro que as crianças estavam dentro e literalmente devorar o carro com as crianças ali dentro mesmo. E quando elas estavam prestes a ser engolidas pro buraco de madeira da casa, sei lá que porra é essa, eles conseguem sair de dentro do carro, só que a casa se fecha e eles ficam presos dentro da casa. E nesse momento que a casa se fecha e eles ficam ali dentro, a casa pensa que eles morreram, né? E ela começa a dormir. E o objetivo agora é achar a fornalha da casa, porque na teoria dos moleques, isso é como se fosse o coração da casa. E eles começam a explorar. Encontram um lustre pendurado no meio da sala e começam a atirar com a arminha de água. Só que o que eles não sabiam é que esse lustre é a úvula da casa. Sim. É uma casa-mulher. Ué, eu achei que atirando no coração... Isso não aí... é o coração. É o que, então? Só pode ser a úvula. Ah...
Então é uma casa mulher. Corta pro Bocão empurrando toda a galera em um buraco no meio do corredor da casa. Porque afinal, quem não tem um poço no meio da sala, né, rapaziada? Né? Mas infelizmente eles não morrem e eles caem no porão que era onde o Epaminondas guardava todos os brinquedos das crianças. Era aqui que o Epaminondas guardava as tralhas. Tralhas. O moleque riu da palavra tralhas. Porra, bom personagem, bom personagem. E aqui no porão eles também encontram uma jaula e dentro dessa jaula eles encontram o corpo da mulher do Epaminondas enterrado em cimento. Completamente bizarro. Só que o DJ, como um bom imbecil, cai em cima do túmulo de cimento que se desfaz com uma facilidade incrível. Eu fico com medo dessas casas que foram construídas com esse tipo de cimento aí, rapaziada. Tá maluco? O bagulho se desfez, virou pó. E por causa disso, a casa acorda. E a casa quase consegue devorar eles. Nossa senhora, só de ver essa madeira aqui já me dá uma agonia. Imagina a quantidade de farpa que vai dar na mão desses moleque depois, mano. Credo. Só que nisso, a menina que eu esqueci o nome, porque ela é a única que não tem um apelido tipo Bocão, Magrão e afins. Calma aí. O nome dela é Jenny. A Jenny pula na úvula da casa, mulher, e com isso a casa literalmente vomita eles pela porta. Só que agora, fora da casa, eu duvido vocês acertarem o que vai acontecer. Eles fogem pra casa? Eles levantam e começam a atirar com arminha de água na casa? Não, o DJ é atropelado. Mas ele fica bem porque ele é atropelado por uma ambulância, né? Então, quando ele cai no chão, a ambulância já joga uma magia de cura ali na hora. E ele levanta. E a ambulância tava trazendo nada mais, nada menos que o meu mano Epaminondas. E ele olha pra rua, vê que já tem criança fantasiada de Halloween e diz que não vai dar tempo. Aí a gente se pergunta, tempo do quê, seu Epaminondas? Sou eu, amor. Ó, fica todo oriçado, ó. Ó que casa safada. E agora o Epaminondas conta por que a casa é assim. Rola um flashback dele de quando ele era mais novo e ele adorava ir pro circo, ver a Constância, a mulher gorda. Só que o Epaminondas ia porque ele amava ela e não porque ele queria jogar tomate. Então ele consegue salvar ela do circo e os dois começam a construir uma casa juntos. Só que umas crianças aleatórias começam a incomodar a Constância e o Epaminondas tenta acalmar ela. Só que não dá certo porque as crianças conseguem fazer ela se desequilibrar e cair num poço da casa e o cimento logo em cima dela. E por causa disso, o Epaminondas terminou a casa e o espírito dela ficou ali mesmo. E pra se redimir, o Epaminondas viveu uma vida de mentira, fingindo ser um cara mau. Só pras pessoas e crianças não se aproximarem da casa, pra não serem atacadas pela casa. O verdadeiro herói desse filme, rapaziada, todo mundo sabe quem é. É lógico que é o Bocão. Enfim, voltando pros tempos atuais, o seu Epaminondas aceita que tava na hora de dar um fim na casa, né? Porque tava gerando muitos problemas pras pessoas. Só que quando a casa percebe que o Epaminondas concordou com o DJ, ela fica completamente putaça e sai do chão. Exatamente, a casa tem um porão que funciona como estômago dela. Só que ela abandona o estômago no chão. Vamos lá, rapaziada, eu tenho uma teoria sobre isso. E eu vou usar o Paint pra ilustrar os meus pensamentos. Essa é a casa. Essa é a casa. A casa, ela pega as árvores pra usar como braços dela e andar. Já que ela controla todo o terreno e as tábuas não podem ser moldadas, mas ela controla todo o terreno, por que ela não usou o controle de terra que ela tinha pra pegar a terra, que pode ser moldada, pra fazer os pés dela e virar uma casa Megazord que corre pra correr atrás dos meninos, tá ligado? Furo de roteiro aí, rapaziada. Furo de roteiro. Enfim, a casa começa a perseguir eles só com um braço de árvores, né? Podia ser um pé de terra. E eles, que eu digo, a Jenny, o DJ e o Bocão. Porque o seu Epaminondas fica cansado e cai pelo caminho e a casa ignora eles e começa a correr atrás só das crianças. Só que eles correndo conseguem chegar em um canteiro de obras. Mas, infelizmente, a casa era mais rápida e quando ela tava prestes a chegar nas crianças, o Epaminondas tá com um tijolo a, sei lá, uns 200 metros? Esse velho é muito forte, mano. Mas ele faz isso pra proteger as crianças, né? E o Epaminondas tenta acalmar a casa, usando o charme dele ali, falando, Constância, eu sempre te amei. Tipo o Caneta Azul, fazendo música, sei lá. Só que quando a casa vê que o Epaminondas queria explodir ela com uma dinamite, ela pega o seu Epaminondas com a mãozona de árvore dela e o nosso herói tem que salvar o dia mais uma vez. Pode tirar os galhos de cima do coroa!
Vai, Bocão! O Bocão vai crescer corcunda de carregar todos esses personagens aqui nas costas, mano. Tá maluco. O Epaminondas entrega dinamite pro DJ e fala pra ele terminar com isso. E pra conseguir acertar a chaminé da casa, ele sobe em um guindaste e enquanto a casa ficava perseguindo o Bocão, o DJ se pendura na ponta do guindaste. Só que o DJ, aparentemente, ele é o Indiana Jones, Lara Croft da Silva, consegue se pendurar igualzinho Tarzan, jogar dinamite por dentro da chaminé e finalmente destruir a casa com uma explosão insana. E com a explosão da casa, tudo dá certo. O Epaminondas fica solteiro de novo, mas pelo menos ele não vai precisar ser um babaca com as pessoas. E agora no Halloween, o Epaminondas faz uma fila pra devolver todos os brinquedos que foram caindo no quintal dele nos últimos anos. E agora dá pra dizer que ele é um morador de rua também, né? Bom final de filme, rapaziada. Mas calma que o filme termina assim. Ele tá com a pipa dele. Sinistro. Rapaziada, e esse foi o filme A Casa Monstro. Eu daria uma nota bocão de 10, mas essa nota não existe. Mas agora eu quero falar uma coisa um pouquinho mais séria aqui com vocês. Vocês sabem que esse projeto do Cinemorati é um projeto novo, ele existe há 2 meses, mais ou menos. E o canal tá dando os primeiros passos dele agora, né? Mas o último vídeo foi completamente desmonetizado por causa dos copyrights com o filme. E isso é uma coisa que eu sei que vai acontecer mais vezes aqui no canal. E também é uma coisa que não vai me impedir de postar os vídeos aqui, tá? Eu vou continuar criando vídeo pra esse canal aqui e não vai ser o copyright que vai me parar. Só que eu ativei os membros aqui pro Cinemorati pra quem quiser realmente me apoiar nesse projeto. Ele vai ser literalmente um apoio só, tá, rapaziada? Eu coloquei um valor fixo ali de R$10. Se você acha que é muito, não precisa virar membro. Só de assistir o vídeo até aqui, você já me ajuda demais. E aí, no final dos vídeos, eu vou mostrar uma listinha com o nome dos membros. E quem for membro e assistir as lives, eu vou dar mais prioridade na hora de escolher o seu filme, tá ligado? Então é realmente uma coisa só pra me ajudar aqui nesse começo de canal, que eu não tenho muito lucro, e também os vídeos estão sendo desmonetizados. Então, rapaziada, no mais, muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Bebam frutas, comam água e até semana que vem. Falou!